Hoje é dia 20 de 6 de 2025 e vamos para mais um Projeto Tanquinho aqui com vocês. Então vamos lá, turma. Para essa semana eu já tenho que admitir algumas coisas. Sábado e domingo foram dias complicados. De noite eu fui para os meus sogros e lá basicamente tem comida à vontade, né? Então, por mais que seja saudável, né? Geralmente a gente come uma carninha, uma um arroz, né, uma salada, mas você tem comida à vontade. E eu acabo não quantificando tanto, até porque geralmente quando eu vou em eventos, eu gosto bastante de comer em eventos, eu tenho esse hábito de comer em eventos. Então, por mais que eu esteja rodeado de pessoas, eu não consigo não comer em eventos, né? Eu tô sempre beliscando, isso é um problema pra mim, porque sempre que eu vou a eventos eu sei que eu vou jacar. Por isso que eu evito ir a eventos constantemente, né? Eu tenho essa opção. Mas, por exemplo, para quem não tem essa opção, vai precisar dar um jeito de conseguir se controlar, porque senão você nunca vai ter resultado, né? Como não é o meu caso de ter eventos constantemente, porém tem sido bem recorrente. Eu tenho tentado a estratégia, e essa semana eu tentei a estratégia de dar uma segurada na semana, tirar uma refeição. E eu tirei a refeição da manhã, né? Porque não estava com tanta fome, porém deu errado. Porque eu cheguei no período da tarde, noite, com muita fome e acabei comendo mais do que eu deveria, né? E foi uma coisa que também percebi que aconteceu por conta de eu ter reduzido um pouco os legumes que dão saciedade pra gente, né? Então uma coisa leva a outra e acabei que essa semana não consegui fazer o que eu queria fazer, né? E aqui nas fotos, talvez vocês vão perceber que eu pareço ter dado uma inchada, né? Então tem uma definição um pouco menor, nada muito absurdo, mas também possivelmente por conta disso, né? E ontem, sexta-feira, geralmente a gente tem uma refeição livre aí. Ah, não, hoje é sexta-feira. Bom, enfim, ontem foi feriado, né? Então bagunçou um pouquinho. E resumindo, acontecem essas coisas e acabei saindo um pouco do planejado. Não fiz do jeito que eu gostaria essa semana e ainda teve um agravante de não conseguir fazer cardio um dos dias. Obviamente, não é algo muito absurdo, mas essa semana foi um pouco atípica, né? Então, provavelmente por isso que os resultados não estão grande coisa. E é uma coisa que eu queria mudar essa semana, né? Eu falei semana passada que eu iria tentar me esforçar e acabou dando errado. E acontece, as coisas acontecem dessa maneira. O importante é justamente a gente não desistir. Porque eu poderia muito bem falar, desisto e vamos continuar do jeito que eu tava mesmo. E muito pelo contrário, na verdade, eu quero que vocês, com essa série, eu quero que vocês entendam que é perfeitamente humano você errar e vai acontecer. Eu sou nutricionista, personal trainer, eu sei o treino que eu tenho que fazer, eu sei a dieta que eu tenho que fazer, mas eu erro. E eu erro porque eu sou um ser humano, que eu tenho meus convívios sociais, e mais uma vez, eu não sou aquele cara bodybuilder que esse barulhinho do WhatsApp tá incomodando, né? Deixa eu fechar aqui. Pronto. Opa, abri o campo aqui, beleza. E eu não sou esse cara que é disciplinado ao extremo, que faz 100% da dieta, 100% do treino, bodybuilder, vai competir atleta. Eu não sou esse cara. E se você me segue aqui e você está acompanhando essa jornada, eu imagino que você também não seja. Senão, provavelmente você gostaria de seguir um cara mega disciplinado. E esse não sou eu, tá? Eu já tentei ser esse cara, já fui antigamente, mas hoje as minhas prioridades mudaram. Eu não tenho interesse nenhum em competir, né? Eu já sou casado, eu tenho outras prioridades que não o shape. Porém, obviamente, quero ter o shape. E é por isso que eu tô documentando isso aqui pra vocês, tá? Eu sei que às vezes fica repetitivo falar isso, mas talvez você esteja mesmo na mesma situação que eu. Você também está buscando ter o melhor corpo possível dentro da sua rotina alimentar, com a sua família, com seus filhos, sem abrir mão desses momentos de lazer,
que eu também não abro, né? Porque seria muito mais fácil eu falar, vou parar de ir em evento, vou parar de sair com meus sogros, vou parar de comer fora da dieta e eu vou ter resultado. E sim, isso acontece. Mas como que eu tenho resultado perante esses desafios da rotina? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, essa semana a estratégia foi reduzir uma refeição e deu errado, porque eu senti muita fome e porque também eu reduzi os legumes. Não devia ter reduzido os legumes, porém aconteceu de não ter legumes prontos e, enfim, eu acabei comendo nas refeições maiores, né, que seria o almoço, que seria uma refeição onde eu chego com fome. Eu poderia aumentar os legumes para não ter tanta fome de tarde, isso não acontecia. Então eu chegava na refeição da tarde, e às vezes com muita fome, e acabava comendo fora de hora. E como estava perto do meu treino, eu não comia tanta proteína, eu comia mais carboidrato para ter uma digestão mais rápida. E isso acabou acontecendo de eu sair da dieta de uma maneira errada, porque em vez de eu estar comendo outra refeição, eu comia outra refeição que eu queria fazer antes do treino, com mais carboidratos e menos proteínas. Então acabou o tiro saindo pela culatra. Não deu muito certo, mas é isso. É sobre testes que a gente faz, ver o que dá certo, ver o que a gente consegue implementar e fazer. Tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar os resultados para vocês e vou falar a estratégia da próxima semana. Então aqui, eu senti que eu ganhei um volume, né? Não quer dizer que é volume de gordura, tá? Não tem tanta diferença assim entre as fotos, mas eu sinto que aqui tem uma definição um pouco maior aqui e um volume um pouco maior, né? E essa semana passada e essa semana. Na semana que vem vai ser dia de comparar foto mensal. E na foto mensal vocês vão ver bastante diferença, né? Eu sempre vejo, quando eu faço essa comparação, foto do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês, né? Vou tentar fazer fotos mensais, assim, por exemplo, eu fiz do primeiro mês comparando com o segundo. Dessa vez que é o terceiro mês, eu vou comparar primeiro, segundo e terceiro. E vou fazendo. E no futuro vai ficar muita foto, mas por enquanto eu vou fazendo assim até ver que faz sentido fazer essas comparações. Beleza? E vale lembrar, né, que são 3 meses de transformação. Não é muita coisa. 90 dias você mudar um shape, pô, é legal. E eu tô gostando dos resultados, porém, agora, para dar um próximo passo, eu sinto que eu preciso me esforçar mais. E é perfeitamente normal isso acontecer. E é por isso que, para a semana que vem, eu já tô pensando em, já que a estratégia da dieta reduzida deu errado, eu aumentar o meu treino. Nem que seja uns 10, 15 minutinhos, adicionar algumas séries de musculação. Então, vou tentar fazer isso. E aí depois eu falo com vocês como é que foi. Aqui de lado eu não percebo muita diferença, não. Pra falar a verdade. Talvez até um pumpzinho no posterior de coxa aqui seja uma impressão minha, mas de certa forma me parece que o bumbum tá mais preenchido, posterior de coxa. Eu tenho treinado perna em uma academia nova, né, com equipamentos top, que antes eu treinava a perna no prédio, né, então não tinha muita opção. E agora nessa academia eu tô conseguindo progredir carga, fazer os movimentos mais corretamente, e eu senti uma boa diferença, né? Pode ser impressão minha, mas treinar em academia pra mim dá diferença do que treinar no prédio, infelizmente, porque é muito mais cômodo treinar no prédio, né? Mas pra mim dá uma diferença enorme treinar em uma academia. Não sei porquê, né? Não deveria dar tanta diferença, né? Mas acaba dando pra mim. Talvez pra você não sinta tanta diferença. Nessa foto de costas eu percebi que realmente a retenção tá maior, né? Porque você não consegue ver tantos desenhos musculares quanto você vê na outra foto. Mas de qualquer forma, me parece mesmo que a perna tá um pouco maior também, tá um pouquinho tudo maior. E ok, né? Passar por uma semana de retenção não tem tanto problema. Acredito que seja isso porque eu não tenho tomado tanta água. E ontem eu comi japonês. E o japonês você usa shoyu, que tem mais sódio. Então pode ser que tenha aumentado um pouquinho a retenção. Beleza? Mas nada demais, é aquilo, né? Não tem tanta diferença. Mas dessa vez eu senti que o shape deu uma diferença negativa, por assim dizer. Mas nessa foto aqui, eu percebo que a foto da direita eu estou um pouco maior, né? Um pouco mais retido, mas me parece que o braço está bem maior. E querendo ou não, ó,
você tem um desenho um pouco maior do tríceps nesse braço da direita, que é o de hoje. O ombro parece estar um pouco maior. Então, isso são indícios de que eu estou ganhando massa muscular, o que é bom, né? Porque eu não quero somente perder gordura, eu quero manter a massa muscular e, se possível, ganhar. Então, é um resultado que semanalmente vai ficando mais lento mesmo, é lento, mas quando a gente comparar mensalmente, como vai ser da próxima semana, vocês veem uma grande diferença. Tá. Então é isso, turma. É, mais uma vez, não venho aqui dar desculpas de que eu fiz besteira. Cara, acontece. Eu tenho ciência do que eu errei e, principalmente, eu consigo ver a semana e refletir sobre aonde que eu posso melhorar. Porque quando as coisas não estão dando certo, a gente tem que parar para pensar. Não é pegar a dieta e falar, pô, a dieta não deu certo, eu vou ignorar tudo e dane-se. Não. É pegar a dieta e falar, tá, qual refeição que eu tô errando? Tô errando no café da manhã, tô errando no almoço, tô errando na janta, tô errando aqui, tô ficando com fome aqui e fazer ajustes, tá? Só para vocês terem ideia, por exemplo, se eu pegar minha dieta neste momento, eu consigo ver 3 possibilidades de reduzir drasticamente as calorias sem mexer no meu lanche que eu tinha tirado, para vocês terem ideia, né? O meu lanche que eu tinha tirado era um pão com 2 ovos e mussarela, tá? Nessa refeição dá em torno de 300 calorias, 350. Se eu retirar a pasta de amendoim do café da manhã, são 100 calorias. O chocolate do almoço são 100 calorias. O chocolate da janta são 100 calorias. E é muito mais fácil para mim retirar o chocolate e tal e a pasta de amendoim do que essa refeição. E, pô, chocolate vamos colocar que é o luxo da dieta, né? Você precisa mesmo de chocolate na dieta? Você não precisa. Mas você come porque você gosta. Então eu ainda tô nessa fase de tipo, cara, eu tô comendo o que eu gosto, tá tudo certo. Mas se eu quisesse acelerar de verdade, pô, precisa comer chocolate no almoço e na janta? Não precisa. Tanto que às vezes eu tô tentando até trocar esse chocolate por fruta. Que quando é muito hábito, né? Hábito de comer chocolate depois do almoço, depois da janta. Esse hábito a gente constrói ao longo da nossa vida. Eu sempre comi sobremesa quando morava com a minha mãe. Então eu trouxe esse hábito e a minha esposa não tem esse hábito. E ela passou até a ter por minha causa. Então é um hábito negativo que a gente acabou tendo. Mas foi o que eu já falei pra ela. Eu falei, eu vou comer chocolate que tem em casa até acabar. Porque outra coisa que eu também não gosto é perder as coisas, deixar estragar porque eu não como. Então também tem esse problema, por assim dizer. Mas depois que acabar os chocolates que a gente tem em casa atualmente, eu já falei pra ela, vou substituir por frutas. E aí eu vou poder comer um volume muito maior, né? Então vai ser muito difícil de eu extrapolar por conta disso. Né? Por exemplo, para vocês terem ideia, um sonho de valsa tem 130 calorias. A mesma caloria você encontra em 300 gramas de melancia. Você consegue comer muito mais, ficar sem fome e te saciar, né? E óbvio, no começo você vai falar, mas fruta não é a mesma coisa que chocolate. É verdade. Só que ao longo do tempo você acaba ignorando isso. Eu, quando fui tirar o açúcar do café, por exemplo, eu tomava café com, sei lá, minha mãe que fazia o café, né? E ela fazia com, sei lá, 15 colheres de açúcar para 1 litro. Era muita coisa. E se você vai reduzindo essa quantidade de açúcar semanalmente, faz 14 colheres. Você não vai sentir diferença nenhuma. 13, nenhuma. E ao longo da semana você vai reduzindo até você tirar. É mais fácil do que parece. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu imagino que você, se você gosta de cerveja, você deve ter começado a tomar cerveja e não gostou do gosto. Mas conforme você vai fazendo e vai tomando, você vai acostumando. Tá? E é exatamente assim com tudo na vida. Então a gente precisa entender quais são as nossas batalhas, o que eu quero mudar, o que eu não quero, e a partir disso entender que eu vou ter resultado ou não a partir do que eu estou disposto a mudar. Se eu estou fazendo dieta de uma maneira totalmente zoada e não estou disposto a mudar, eu não vou ter resultado. Acabou, não tem o que fazer. Agora, tô fazendo dieta. Eu, por exemplo, pasta de amendoim de manhã, chocolate no almoço, chocolate na janta. Estou disposto a tirar os chocolates e a pasta de amendoim? A pasta de amendoim não, porque eu acho que fica muito gostoso e eu preciso de uma fonte de gordura no período da manhã. Então eu vou continuar com a pasta de amendoim. Agora, os chocolates. Poderia tirar um da janta. Ou poderia tirar um do almoço.
Poderia colocar uma fruta no lugar. Já são, se eu pegar uma maçã, tem 50 a 60 calorias, eu já reduziria a 60 calorias. E da janta também, já são 100 calorias a menos. Na semana são 700 calorias a menos. Que poderia ser, quando eu dou essas jacadas a mais, elas poderiam compensar. E eu não estou fazendo isso hoje. Então é você buscar sempre estratégias dentro da sua dieta, da sua rotina, para você conseguir ficar em déficit calórico. E uma das coisas que eu vou fazer agora também é aumentar o meu treino um pouquinho, uns 10, 15 minutos. Não por causa das calorias gastas, mas para eu poder continuar comendo o que eu estou comendo e construindo massa muscular e fazendo o meu treino render mais. E é isso que eu sinto, né? Que eu preciso dar um up de alguma maneira. E já que essa semana deu errado por eu tirar uma refeição a mais, eu vou tentar fazer dessa maneira aí, de aumentar um pouquinho meu treino, que é outra possibilidade. E também, quando acabarem os chocolates, substituir por fruta. Depois eu falo se deu resultado para vocês ou não, né? Inclusive vocês estão vendo, né, os resultados. Não tem como eu mentir ou falar alguma coisa, né? E eu pretendo continuar assim, falando o que eu tô fazendo, para vocês conseguirem também pensar em estratégias para vocês. Tá certo? Então é isso, turma. Tamo junto, não quero mais enrolar aqui. Acho que eu falei que eu tinha que falar. Se eu for trocar o treino ou a dieta, eu atualizo na próxima vez. Mas para essa semana, pelo menos já tá no fim, né? Sexta-feira, eu vou manter do jeito que tá. E aí depois a gente vê se eu dou um upgrade para a próxima semana. Muito obrigado. Se você gostou, já se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida, tem alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. E se você quer meu acompanhamento de treino e dieta para você secar e definir, é só você entrar no meu site e conhecer minha consultoria. Beleza? Valeu, tamo junto.